Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Alphabet. O Google acabou de se tornar a segunda empresa mais valiosa do planeta, atrás da Nvidia, logo acima da Apple e da Microsoft. Você acredita nisso? Há 12 meses isso não era possível, era diferente. O Google está falindo e não tem chance contra a OpenAI, entre outros. Ainda assim, somos a segunda empresa mais valiosa do planeta. Vamos revisar isso. Se você vê isso na quinta, na sexta nós receberemos. Se estiverem no horário, a decisão da Suprema Corte sobre a tarifa do Trump sai agora. Agora, se olharmos para as possibilidades disso acontecer, bem, atualmente está em 25 na Calci com 23 milhões de dólares em volume, e na Polymarket está em 23. Chance. Então, agora parece que o pessoal das apostas de previsões está prevendo que, bem, Suprema Corte decide contra as tarifas de Trump. Claro, se isso acontecer, então há novamente mais incerteza no mercado. Eles vão recorrer, como podem recorrer, quais processos vão surgir disso, etc, etc. O que vai adicionar incertezas ao mercado. Sexta-feira pode virar um dia em que você leva um golpe de repente. Porque nós realmente começamos o ano de forma bastante positiva, eu diria. Mas será que a música para no dia 9 de janeiro, honestamente, eu não sei. Se você tem dinheiro em caixa, então acho que está sentado de forma muito confortável agora. Se você não tem dinheiro em caixa, talvez procure maneiras de conseguir, porque nunca se sabe. Os mercados podem ser imprevisíveis. No fim do mês, inicia uma nova temporada de resultados. Mas para aqueles que não sabiam, na sexta-feira, bem, é para ser o dia em que receberemos uma decisão. Agora, antes de analisarmos o Google, veja se ainda compensa comprar ou vender. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões, eu realmente agradeceria, especialmente o sino de notificações, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos e transmissões ao vivo. Eu sei que com as transmissões ao vivo. Fiz uma breve pausa essa semana porque estava muito cansado e sem energia, então precisei descansar para a semana seguinte. Vamos voltar ao normal. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição e comente seu top 10 de melhores ações para comprar. Acesse Fulcom/CouchInvestor. Obrigado. Google Alphabet, ação a 324 dólares. A ação subiu 268% em 3 anos e 67% nos últimos 12 meses. Claro, se você analisar o fundo da tarifa, a ação subiu 119%. Mas mesmo se você tivesse comprado depois, mesmo se tivesse comprado em julho, ainda teria uma alta de 62%. Agora, essa é a segunda empresa mais valiosa, ou pelo menos no momento em que este vídeo foi feito, 396 trilhões de dólares. Nvidia lidera com 45 tri, seguida de Apple, 38, Microsoft, 354 e Amazon, 261. Eu ainda acho que a Amazon tem um longo caminho pela frente, então não é uma questão de se a Amazon vai se tornar uma empresa de 4 trilhões de dólares. Acho que é questão de tempo. Temos dados de um site semelhante. O Gemini já superou 20% de participação no tráfego de inteligência artificial generativa. Quero dizer, está aumentando e se aproximando disso. Dominação da OpenAI. Claro, a OpenAI ainda domina o mercado como um todo, mas você pode ver claramente que o Google está ganhando espaço e ganhando rápido agora. Quero destacar algo sobre o Google. Lembra quando comentamos das ações do Google e como estavam baratas no ano passado? Eu mostrei explicitamente para você várias vezes que o Google historicamente nunca foi realmente uma ação. Antes era negociada acima de 30 vezes o preço-lucro ou perto disso por boa parte do ano passado. Agora está em torno de 17 a 20 vezes o preço-lucro. Nos últimos 10 anos, a média histórica de preço-lucro foi 293 vezes. Atualmente está em 32 vezes. Se você olhar para o preço-lucro futuro, é a mesma coisa aqui. Veja o enorme aumento aqui agora. Claro, quando você olha para o preço-lucro futuro, ele é baseado nas expectativas dos analistas. Se a Alphabet mostrar que YouTube, busca e Google Cloud continuam crescendo rapidamente e as margens aumentam, a empresa se torna mais lucrativa. As expectativas de lucro devem subir, e o múltiplo futuro tende a cair se o preço das ações não mudar agora. Se você olhar para a média de 10 anos do PE futuro, neste caso ela é muito baixa. Está em 234 vezes e atualmente estamos em 305 vezes. Ano passado tivemos casos em 154 vezes.
17, 18, 19 como preferir, mas agora estamos muito acima da média dos últimos 10 anos. E lembre-se, anteriormente, por que uma empresa tão lucrativa como o Google? Porque uma empresa como o Google tem um PL médio dos últimos 10 anos em torno de 2.324 vezes e um PL atual em torno de 2.930 vezes. Comparado à Apple ou Microsoft, cuja média de 10 anos é ainda maior, isso mostra o quanto o mercado se sente confortável em atribuir um múltiplo mais alto à empresa. Quão seguros são os fluxos de caixa futuros desse negócio? Claramente, Anteriormente, o mercado não estava disposto a dar um múltiplo mais alto para o Google, apesar de não ter nenhuma concorrência antes. Quando se tratava de busca, certo? O chat GPT surgiu por aqui. Então sim, claro, você viu o múltiplo de contrato cair, depois ficou abaixo de 20 vezes por um tempo e só no ano passado vimos isso subir muito. Por que isso? Bem, vimos uma aceleração contínua no crescimento das receitas totais desse negócio. O que também vimos é que a busca, como porcentagem da receita total gerada pela empresa, está diminuindo. Por que isso? Porque o restante do negócio cresce mais rápido. Agora estamos em 553 e o resto em 446. Antes eram cerca de 573 buscas, e um dos principais responsáveis por isso é o Google Cloud. E isso também é algo que mencionamos no ano passado, várias e várias vezes. Por algum motivo, o mercado estava realmente fixado apenas na busca, o que, ok, eu posso entender, já que é a maior parte da receita e dos lucros. Mas o que vimos é que esse negócio do Google Cloud tem crescido muito rápido. Além disso, está crescendo rápido e as margens, na minha opinião, continuarão se expandindo. Falamos sobre a Amazon mais cedo hoje, na quinta-feira. A Amazon tem bem margens da Amazon Web Services na casa dos 30% com o Google Cloud. Agora está por volta de 20%. Ainda vejo um longo caminho, pois o Google tem uma estrutura de custos incrível, talvez a melhor do setor. Então, eu realmente espero que o Google Cloud continue a ganhar participação de mercado rapidamente, crescendo bastante rápido, enquanto também se torna cada vez mais lucrativo, o que, é claro, deve reduzir o risco de tudo isso. São todos os lucros, toda a receita. A maior parte das receitas e dos lucros do Google Alphabet vem apenas da busca, e quero dizer, por enquanto, podemos ver isso. A receita operacional do Google Cloud no último trimestre cresceu 846. Tenho quase certeza de que isso vai continuar crescendo rapidamente nos próximos trimestres. Então, quanto ao resto, quero dizer, a busca acelerou agora. Isso vai continuar? Eu acho que sim, porque nos próximos 2 trimestres vai ter algumas comparações ano a ano mais fáceis. Então, sobre o YouTube. Ainda acredito que o YouTube vai continuar crescendo em 2 dígitos com bastante facilidade nos próximos trimestres, talvez até nos próximos anos também. É um ativo incrível deles. O segmento de assinaturas, plataformas e dispositivos do Google cresceu 208 no último trimestre. São 1,287 bilhões de dólares em um trimestre. Então sim, e nós sabemos que o quarto trimestre geralmente é um período muito forte, você pode ver isso claramente. Todo trimestre de dezembro é aquele em que esse gráfico realmente sobe bastante. Então, no geral, é isso, sim, neste momento. Nos últimos 12 meses, a pesquisa do Google segue como principal fonte de receita, mas essa seção roxa está crescendo. Margens operacionais seguem em 32,2% nos últimos 12 meses, enquanto as de fluxo de caixa livre refletem o aumento do CAPEX. Estão um pouco instáveis, mas espero que voltem a superar 20%. Agora consideramos os últimos 4 trimestres juntos. Margem bruta de 19,1% e operacional de 32,2% em alta, ambas indo para a direita. Margem líquida de 5,92%, muito bem. E então, o caixa das atividades operacionais. Dá para ver claramente um bom salto aqui. 15.142 bilhões de dólares também nos últimos 12 meses. Então, se você me perguntar o que estou fazendo com minhas ações do Google, bem, para mim a resposta é bem simples. Eu não vou mexer nelas. Por que eu faria isso? Ainda acredito que o Google seguirá entre as 2 maiores, talvez até a maior empresa do mundo. Não importa quando ou se isso vai acontecer. Eu não vejo nenhum motivo para vender uma empresa como o Google, e nem estou falando aqui do potencial da Waymo ou de qualquer outra aposta que eles tenham. Não, estou falando puramente do negócio existente neste momento.
Agora, se olharmos para o que alguns analistas disseram nos últimos dias e semanas, temos alguns alvos de preço bem mais altos. Um da Canaccord, que manteve compra e preço-alvo de $390, e outro da Citizens, com preço-alvo de $385. Todos estão mais altos que antes, devido à mudança na pesquisa após decisão favorável sobre o antitrust. A inovação em inteligência artificial acelera após a decisão, impulsionada pelo hardware TPU na nuvem. O Google deve ampliar a inteligência artificial até 2026. Pode haver volatilidade no início de 2026 por causa dos lançamentos do Blackwell e do fornecimento de TPU. Outro analista prevê ventos favoráveis de médio prazo para Gemini Cloud, TPUs e Waymo em 26 e 27. Quanto a Jefferies e Cantor Fitzgerald, a recomendação de compra foi mantida para a Jefferies, e, para a Cantor Fitzgerald, eles passaram de neutro para acima da média. Ambos também aumentaram seus preços-alvo para $370. Os motivos são sempre os mesmos, como já dizemos há muito tempo. Você sabe, eu não gosto disso. Quando uma ação atinge máximas históricas, acontece como com a Micron. E de repente, você vê todos esses analistas chegando com novos preços-alvo, dizendo que vai subir ainda mais, etc, etc. Sim, às vezes eu diria para ter cautela, certo? Não é necessário comprar agora só porque todos os analistas estão otimistas com o nome. Porque se olharmos para a ação, e isso aliás no gráfico semanal, estamos sobrecomprados, certo? Na verdade já estamos sobrecomprados há bastante tempo, e mesmo assim a ação continuou subindo, subindo e subindo. No gráfico diário não estamos sobrecomprados, mas é possível ver a grande valorização da ação sempre respeitando. Resultados da média móvel de 50 dias devem sair no início de fevereiro, mas ainda não há confirmação. Uma correção é possível, especialmente se a Suprema Corte decidir sobre a tarifa, o que pode gerar volatilidade. Se a gente voltar para a média móvel de 50 dias, isso seria uma correção de 6 a 7%, nada tão grave. Se a gente voltar tudo até a média de 100 dias, aí já fica mais interessante, com uma queda de 16 a 8%. Se voltarmos até a média móvel de 200 dias no gráfico diário, seria uma correção de 31%. Então você pode chamar isso de um crash, uma correção, claro. Se isso acontecer, vou comprar mais, e mesmo se voltarmos para cerca de $, também devo comprar mais ações. Eu ainda vou ter a cesta de ações que eu possuo, que são de empresas de menor capitalização, mas eu não me importo de comprar algo como o Google, assim como eu não me importo. Foi isso que disse nas últimas semanas e meses. Com a Meta, eu acho que a Meta também está passando por algo parecido com o que o Google passou no ano passado, mas não tão severo quanto o Google. Mesmo assim, a 646 caiu para cerca de $585. É o Mac 7 mais barato, certo? Em termos de PE, atualmente está flertando aqui com aquela média móvel de 50 dias, embora esteja caindo um pouco. Esse é um nome que, se eu já não tivesse grande posição nos dois portfólios, provavelmente compraria mais. Se houver uma reação exagerada ou tocarmos nisso agora, essa é minha opinião. Claro, a gente já falou sobre as grandes empresas de valor e crescimento, certo? A Amazon, a Meta, a Alphabet, até mesmo a Uber, a Netflix, esses tipos de nomes. Porque alguns desses nomes vão te dar potencial de valorização suficiente para 2026 e talvez até além, sem precisar se expor demais com empresas de menor capitalização. Isso pode aumentar seu potencial de valorização, mas no curto prazo também pode prejudicar bastante e sem dinheiro em caixa você pode se sentir preso. Então, no geral, é isso da minha parte nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo, curta e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.